Aê, muito bem! Hoje é dia 12 de maio de 2025, Dia Internacional da Enfermagem, e nós temos a felicidade de começar esse dia reunidos, enfermeiros, enfermeiras, talvez técnicos, técnicas de enfermagem, que estão aqui com a gente hoje, começando esse dia super especial para poder falar de um tema muito especial para nós que atuamos na nefrologia, que é o acesso vascular para os nossos pacientes renais. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou muito feliz de receber todos vocês aqui. Nós estamos gravando esse conteúdo, porque ele vai ser rapidinho, mas eu tenho certeza que ele já pode trazer pílulas de conhecimento que vão contribuir para o dia a dia de vocês. Quero dar as boas-vindas a todos e as minhas parceiras de apresentação hoje, que vai ser Poliana Mendonça e a Priscila. Sejam bem-vindas, meninas. Prazer estar aqui com vocês. Querem dar um bom dia para o pessoal e depois a gente já engata no conteúdo. Bom dia! Estava aqui escrevendo no chat. Muito bom dia, muito bom começar uma segunda-feira assim, já envolvida em conhecimento, transmitindo conhecimento, recebendo conhecimento. Então, dando os parabéns para essa semana de festividades que começamos. Nada melhor do que começar desse jeito, né? Nos formando e buscando algo ponto de melhor. Então, vamos curtir aí a palavra a minha grande amiga Priscila. Bom dia, minha gente. Muito feliz de estar aqui com vocês, começando esse dia, né? Dia 12 de maio, Dia do Enfermeiro, abertura da 86ª Semana de Enfermagem, da nossa querida Associação Brasileira de Enfermagem, com um tema bem propício, né? Saúde planetária e reflexão e atuação da enfermagem. E a gente tem visto a gente ocupar todos esses espaços e cada vez mais necessário a gente está ocupando esses espaços de decisões. E acho que esse mês da enfermagem, essa semana da enfermagem, também traz uma reflexão para a gente com relação à nossa saúde mental, né? Onde estamos, para onde vamos e o que queremos da nossa enfermagem. Mas a gente está aqui, minha gente, para falar da nossa paixão, da nefrologia, né? A gente está trazendo esse conteúdo com pessoas fantásticas, né? Estou aqui diante de duas autoridades, né? Doutora Poliana, doutora Valquíria, e fico muito feliz. Eu, como Saúde e Movimento Hub, né, representando aqui a nossa empresa, né, de enfermagem, o empreendedorismo da enfermagem, convido todos vocês a estarem com a gente nesse curso de ultrassom, nesse momento especial da enfermagem, de empoderamento da enfermagem na atuação na assistência com esse novo equipamento que é a ultrassonografia. Então, aproveitem esse dia, lutem, reflitam e valorizem a nossa profissão. Um beijo bem grande, aguardo vocês. A inscrição está na bio e logo após aqui a nossa fala, as meninas também vão disponibilizar aí QR Codes, formas de pagamento, tudo direitinho para vocês estarem com a gente. Beijo bem grande. Show, muito bom, muito bom. Tem muita coisa acontecendo na enfermagem, tem muita coisa acontecendo no instituto, e é muito gostoso ver esse movimento que está acontecendo. Nós estamos aqui todas envolvidas em projetos para fortalecer a enfermagem, e esse encontro de hoje tem esse objetivo, a gente trazer essa troca para a gente se fortalecer. E aqui com a gente tem também vários colegas que já atuam na enfermagem há algum tempo e eu quero só agradecer a participação também da Érica. A Érica é uma querida enfermeira empoderada daqui de São Paulo. Ela esteve com a gente na imersão de acesso vascular. Que bom que você está aqui com a gente, minha amiga. Fico feliz. Muito bom, vamos lá? Eu vou pedir licença para compartilhar minha tela. Ah lá, lindona. Dá um bom dia pro pessoal, Érica. A Érica esteve com a gente aqui em São Paulo, na imersão de acesso vascular, e ela é uma das parceiras do Instituto para o projeto Imersão de Acesso Vascular. Ela deu um conteúdo riquíssimo de como conseguir chegar à infecção zero, gente. Parece mentira, só que não.
E o que que é bom? Quando um consegue, outros também conseguem. Então, a Érica compartilhou essa experiência dela de ter infecção zero. Ela faz um trabalho belíssimo aqui em São Paulo. Érica, dá um bom dia pro pessoal, minha amiga. Queria deixar um bom dia para todos, desejar felicidades para esse dia que é nosso, para esse momento que é oportuno, para que a gente possa atualizar os nossos conhecimentos e continuar sendo uma enfermagem tão diferenciada e potente que eu acredito que sejamos. Então, vamos aproveitar o momento. Perfeito, perfeito. Obrigada. Feliz de você estar aqui com a gente. Muito bom, Obrigada. muito bom. Muito bem. Como dizem em Recife, simbora? Bora começar? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. A nossa conversa hoje, ela não vai ser uma conversa tão, tão extensa, porque justamente, como eu falei no início, todos nós temos muitos compromissos. A vida está corrida para todo mundo, mas nós vamos fazer aqui uma breve apresentação sobre tópicos que nós consideramos importantes relacionados ao acesso vascular e principalmente em relação ao posicionamento da enfermagem, os cuidados da enfermagem com o acesso vascular. Eu vou pontuar alguns itens e depois vou passar a palavra para a Poliana, para ela trazer enriquecendo com toda a expertise que ela tem a respeito de ultrassom. Bora. Um fato que não tem como a gente negar é a questão da evolução tecnológica dos acessos vasculares. Esse daqui, essa foto eu adoro ela porque ela, ela nos mostra realmente de onde nós viemos, né? Nós viemos de um período onde os nossos pacientes renais que precisavam de hemodiálise, eles sabiam o número de sessões que eles iam fazer de hemodiálise de acordo com a capacidade de acesso vascular que eles tinham disponíveis. Então, era limitado as opções de acesso, era limitado o número de sessões de hemodiálise que eles faziam. E esse foi um acesso muito utilizado por muitos anos, que era o shunt arteriovenoso. Deixa eu pegar aqui o meu laser para poder mostrar para vocês. Espera aí. Que, que aí vai ficar melhor. Então, aqui o shunt arteriovenoso, então você tinha uma canulação em uma veia, uma canulação em uma artéria. Por um acesso você puxava o sangue, por outro acesso você devolvia, e depois, nos intervalos, tinha uma comunicação que ficava exteriorizada, a gente ficava aqui do lado de fora. Desconectava-se as linhas e essa, esse tubo, vamos dizer assim, fazia a conexão entre esses dois acessos. Era realmente uma coisa absurda. Nós evoluímos muito. Hoje os nossos pacientes eles têm à disposição fístula arteriovenosa, enxerto arteriovenoso, inclusive enxertos de punção rápida após 24, 48 horas. Temos vários tipos de catéter venoso central, catéteres de curta permanência, catéteres tunelizados de longa permanência, catéteres de curta permanência que são usados para urgência, inclusive com alto fluxo, ou seja, graças a Deus nós evoluímos muito. Contudo, os acessos eles ainda são um desafio para os nossos pacientes. Por quê? Nós sabemos que quando nós temos problema no acesso, nós impactamos a morbidade dos nossos pacientes e a mortalidade também. A evolução tecnológica hoje foi muito além do que a gente podia imaginar lá na nos anos de 1960. Hoje nós temos dispositivos como o HeroGraft, que é uma parte catéter e uma parte enxerto funcionável, que é fantástico. Nós temos o uso de stents para poder abrir vasos centrais que estão com estenose, que estão com comprometimento. Nós temos o ultrassom para facilitar o nosso trabalho. Então,
Eu vou falar um pouquinho sobre os cuidados de enfermagem e depois minha colega Poliana vai entrar contando e compartilhando com vocês a expertise dela com ultrassom. E nós, enfermagem, nós evoluímos nesse tempo? Como que foi que nós acompanhamos todo esse processo, né? Como que essa evolução aconteceu para nós da enfermagem? E é muito interessante porque nós estamos ali todos os dias ao lado do nosso paciente, fazendo todo esse essa assistência desde o momento que o nosso paciente chega no ambulatório com o diagnóstico de doença renal até o dia a dia, quando ele já está em terapia dialítica e utilizando esse acesso vascular. Nós fazemos parte de todo esse processo, de toda essa jornada do nosso cliente, do nosso paciente renal. E é importante que a gente consiga acompanhar essa evolução tecnológica que está acontecendo. E eu vejo que hoje um grande diferencial da enfermagem, quando a gente pensa em cuidados de enfermagem para os acessos vasculares, eu acredito que o grande diferencial é a questão da gestão. Nós precisamos ter uma boa gestão dos nossos acessos para que a gente consiga garantir um acesso eficiente, funcional, seja para fazer hemodiálise ou para fazer a hemodiafiltração. E em que consiste essa gestão dos acessos vasculares? Eu trouxe 4 pontos que eu considero os pilares para a gestão do acesso, que é a gestão dos processos, gestão das pessoas, gestão dos recursos e gestão dos resultados. Quando eu penso aqui na gestão, em todos esses itens, em todos esses pilares, eu sempre preciso levar em consideração outros tópicos importantes, que é qual é a estrutura que eu tenho disponível no meu município. Eu vou pedir para vocês deixarem o microfone de vocês no mudo, porque nós estamos gravando, que aí a qualidade da gravação fica melhor, ok? Tem alguém aberto. Deixa eu ver aqui quem que é. Isso, muito bem, obrigada, gente. Obrigada. Então, nós precisamos considerar qual a estrutura que nós temos no nosso município, a legislação vigente, porque não adianta a gente tirar as coisas da nossa cabeça, você tem que atender o que é exigido pela legislação. Qual é o orçamento que você tem? Nós temos, o Brasil é um país gigante, nós temos diferentes realidades, temos clínicas SUS, hospitais de grande porte, premium, hospitais intermediários, clínicas intermediárias, clínicas top. Então, nós temos diferentes recursos. Então, você tem que ajustar o teu projeto à tua realidade, porque sim, é possível, mesmo que você tenha um orçamento limitado, se você quiser prestar uma assistência de qualidade, você consegue. E a experiência que essa equipe tem. Então, quando a gente fala de processos, eu estou falando de ter POPs bem definidos, que sejam funcionais. Quando eu falo de recursos, eu estou falando não só dos insumos, da agulha que eu vou usar, do catéter que eu vou usar, mas de todos os recursos que nós temos disponíveis, conectores, curativos. Nós temos várias opções hoje de seloterapia, então todos esses recursos entram. Nós temos a questão de gerenciar os resultados, nós precisamos ter conhecimento dos nossos dados, nós precisamos ter esse registro muito bem feito para que depois a gente consiga utilizar esses dados como base para nós definirmos um plano de ação. Se nós não soubermos os nossos números, se nós não soubermos a nossa realidade, como que você vai analisar e, com base nessa análise, criar um plano de ação? Você não vai conseguir. Porque fazer, a enfermagem faz demais. Nós trabalhamos loucamente todos os dias. Só que se nós não tivermos ferramentas para medir,
para mensurar o que nós estamos fazendo, tudo isso é em vão. Então, aqui na questão da análise dos resultados, entra um ponto muito importante, que são o uso dos indicadores. Os indicadores de qualidade, eles são uma ferramenta que ajuda demais a gente nesse processo de gestão. Então, a gestão vai muito além de você ter um POP funcional, vai muito além de você ter bons recursos, vai muito além de você ter indicadores. Você também precisa ter pessoas capacitadas, treinadas, qualificadas para poder prestar essa assistência. E o ideal é o quê? É esse conjunto, nós levarmos em consideração todos esses itens que eu citei para vocês. Como nós temos um tempo mais limitado aqui nesse bate-papo de hoje, eu optei por centralizar aqui, ó, nas pessoas e principalmente em nós, na enfermagem. O que que nós, enfermagem, podemos fazer para ajudar o nosso paciente nessa questão da gestão dos acessos vasculares? Então, eu vou conversar rapidamente sobre as boas práticas de enfermagem. Eu gosto muito dessa fala. O livro é um livro antigo, que é de 2006, mas essa fala, esse, esses itens, essa reflexão, ela é muito atual, que fala que quando nós prestamos uma assistência de enfermagem, em relação ao acesso vascular, os nossos principais objetivos enquanto enfermagem são reduzir os índices de infecção, possibilitar maior sobrevida do acesso e reduzir as complicações. Concordam comigo que é super atual? Apesar do livro ser de 2006, esse continua sendo o nosso objetivo: reduzir a infecção, possibilitar uma maior sobrevida, diminuir as complicações. Eu acredito que esses são os três principais objetivos que nós temos quando nós pensamos em acesso vascular. Então, com base nessa reflexão, eu trouxe aqui alguns tópicos para a gente conversar. Então, a avaliação do acesso vascular. Ela é um item que colabora, com certeza, é um diferencial para nós conseguirmos garantir aqueles objetivos. Quando eu penso numa avaliação do acesso vascular, essa avaliação ela tem que ser feita sempre. Quando o meu paciente já está em terapia dialítica, eu preciso fazer sempre essa avaliação antes da sessão de hemodiálise. Se o meu paciente ele está num tratamento conservador, que é o sonho de consumo para todos nós, né? Que o paciente inicie esse acompanhamento no ambulatório, quando ainda está no estágio 2, estágio 3 da doença renal, providencie uma fístula com antecedência. Mesmo assim, mesmo que esse paciente ainda não esteja em terapia dialítica, é importante a avaliação desse acesso, tanto por parte do paciente, na casa dele, no domicílio, como pela equipe de saúde, de tempos em tempos. Mas aqui vamos considerar que seja um paciente que já está em terapia dialítica, seja hemodiálise ou hemodiafiltração. É importante nós fazermos a inspeção visual, palpação, auscultação e avaliação das intercorrências. E o ultrassom, ele pode entrar complementando essa análise, fazendo uma análise complementar. Na inspeção visual entram verificação de sinais de infecção, como hiperemia, edema, calor, secreção no ponto do acesso ou no curativo, quando é o caso de catéteres. No caso de fístula, né, nós precisamos verificar o fluxo sanguíneo dessa fístula, como que tá o frêmito da fístula, verificar a possibilidade, né, sinais de trombose, de estenose. A auscultação é uma prática que se perdeu no dia a dia.
Nós geralmente fazemos a inspeção visual e a palpação, e a ausculta, com o passar do tempo, ela se perdeu, porém ela é importantíssima. Nós precisamos ouvir, né, esse fluxo sanguíneo para poder verificar se ele está funcional, se esse fluxo está adequado. A avaliação das intercorrências, isso a gente faz muito facilmente também, perguntando para o nosso paciente, e o ultrassom como o nosso apoio. Um outro ponto de boas práticas de enfermagem para poder reduzir as complicações, as infecções e melhorar a sobrevida é a técnica que a gente vai escolher quando a gente pensa em punção de fístula arteriovenosa ou de enxerto arteriovenoso. Basicamente, essa é uma representação da punção em escada, punção em área e a punção em bottom hole. Hoje, o que se recomenda? Punção em escada e bottom hole. A punção em área, tem até o sinalzinho aqui, ela não é mais recomendada, que era aquela punção aleatória que nós fazíamos. Por que que ela não é recomendada? Porque hoje na literatura nós já temos a confirmação de que esse tipo de punção ela compromete a longevidade do nosso acesso, favorecendo formação de aneurismas, de pseudoneurismas. Ou seja, não utilize mais punção em área. Opte por punção em escada, onde você vai caminhando com as punções arteriais e venosas ou punção de influxo e de efluxo, à medida que o seu paciente vai realizando as sessões de diálise. Se você tiver uma fístula mais curtinha, uma fístula que não tenha condições de fazer a técnica em escada, um ótimo recurso é a técnica de bottom roll, que ela é muito utilizada em fístulas curtas, fístulas de difícil punção, fístulas que você não tem muitas opções de local para puncionar, bottom hole é perfeito. Então, aqui, esse é um paciente que ele já tem aqui uma fístula mais desenvolvida, um paciente que faz punção em escada. Aqui, um paciente com que utiliza a técnica de bottom hole, se pode perceber os pontos bem definidos da punção arterial e venosa. Bottom hole também é uma técnica que permite a autopunção. Então, essa imagem é da paciente se puncionando, eu já tinha feito a punção aqui embaixo, agora estava fazendo a segunda punção, segurando pelo tubo flexível. Para autopunção, o recomendado é a técnica de bottom hole, viu, gente? E finalizando a minha parte, as medidas de controle de infecção. Eu acredito que nós temos esses três cuidados básicos. Primeiro, analisar bem esse acesso no nosso dia a dia. Segundo, utilizar ele bem, através da escolha de uma técnica correta. E o terceiro é ter medidas de controle de infecção. O que seriam essas medidas? Resumidamente, usar a técnica séptica, no caso das fístulas e dos enxertos, não fazer curativo circular ou usar compressores mecânicos, realizar curativo estéreo, seja para os catéteres, seja para as fístulas. A gente fez por muito tempo a bonequinha de gás e micropor, mas hoje nós já temos essa recomendação da Anvisa pedindo que a gente use curativos estéreis. Utilizar o dispositivo conector fechado para os catéteres, lock terapia ou celoterapia para catéteres. Utilizar o EPI adequado, que a gente também precisa se proteger, não é só proteger o nosso paciente. Garantir o profissional capacitado para poder prestar essa assistência e fazer um bom uso das tecnologias. As tecnologias estão aí, elas são uma realidade. Sabemos que não é uma realidade para todos ainda,
mas é uma realidade já disponível no mercado de nefrologia. Então, nós precisamos saber utilizá-la da melhor maneira possível. E para falar sobre esse recurso poderoso e que está muito presente no nosso setor de nefrologia, que é o uso do ultrassom para poder auxiliar a enfermagem na assistência segura, eu vou convidar para tomar agora posse daqui do nosso espaço, Poliana Mendonça. Poli é uma enfermeira, uma amiga muito querida e tem conhecimento fantástico sobre ultrassom. Olha, é com você, minha amiga. Se apresente, conte aí para o pessoal um pouquinho sobre como nós, enfermeiros, podemos utilizar esse recurso para o nosso dia a dia. Sim, perfeito, Val. E você deixou fácil, viu? Deixou o campo todo preparado. Deixa, deixa eu colocar logo aqui a apresentação. E aí a gente vai entender. Se tá ok, Val. Ah, tá ok aí para o pessoal? Tá ótimo, a gente está vendo da tela. Perfeito. Então, mais uma vez, bom dia para todo mundo que se dispôs a estar aqui com a gente. Quando pensamos, né, em entregar esse produto, que vamos falar um pouquinho mais no nosso final aqui, foi nessa vontade, como Priscila muito bem falou na sua apresentação, como a Valquíria também colocou, foi essa vontade de despertar essa busca por mais conhecimento, para que a gente ocupe realmente com responsabilidade um, um lugar que faz parte, né, da nossa atuação, quando a gente se vê como enfermeiro atuando na nefrologia, com uma pessoa de destaque na atuação e no cuidado com acesso vascular para a diálise, como responsável pelo melhor uso desse acesso vascular. Então, para mim, essa necessidade de buscar por mais conhecimento em relação à ultrassonografia, começando um pouquinho assim para vocês, vão começar a bater aqui, eu espero que não atrapalhe. Para mim, isso chegou quando eu comecei a ter muito mais pacientes, onde só o exame físico, até o recurso que nos compete, né, nossas tecnologias, esteto, mão, observar. Então, quando isso começou a não ser suficiente, principalmente pelo perfil do paciente, como esse paciente chega atualmente na diálise. Então, quando eu me vi causando muitas infiltrações, quando eu me vi sem conseguir realmente estabelecer uma melhor punção para esse acesso, quando eu não consegui identificar se essa fístula estava boa ou não estava, você ficava assim, poxa, será? Será que vai dar certo? Então, nesse momento, por acaso, foi um momento onde o recurso da ultrassonografia começou a estar muito mais presente nos nossos serviços. E eu disse, por que não? Vamos em busca, né? Então, hoje, a nossa vontade de entregar esse conhecimento é por isso, para fazermos parte, compartilharmos um pouco dessa formação dos nossos colegas, passar o que foi bom, o que é bom a gente passa para frente, né? Então, para mim, foi muito bom. E aí, por que a gente está se apropriando, né, e utilizando essa ultrassonografia no acesso vascular? Então, para quem não me conhece, eu sou Poliana, sou enfermeira atuando na nefrologia há mais de 15 anos, onde nos últimos 13 anos aí foi quando eu comecei a me aproximar mais da ultrassonografia. Hoje, sou idealizadora e tenho à frente a minha consultoria, que é o Querer Bem Saúde, que vocês observam aí. E um dos braços, um dos pontos do Querer Bem Saúde é fortalecer conhecimento, entregar educação, entregar realmente um caminho a partir da gestão dos nossos procedimentos diários, na diálise principalmente, um caminho que a gente consiga estar mais seguro, tanto para a nossa atuação como para o paciente. E isso foca muito, converge muito para o que Priscila falou em relação à saúde mental. Quando a gente
A gente já vive num rol de procedimentos e de atividades muito intenso. E aí, quando a gente traz uma sobrecarga de algo que a gente pode não ter levado como um bem para o outro, isso vai só somatizando, né, no nosso cenário mental, psicológico. Então, é um dos pontos também, a gente se sentir mais propriedade no que está fazendo e está entregando realmente um procedimento com qualidade. E ele vem num momento muito bom, né? Essa adsorção, esse adicionar dessa tecnologia da ultrassonografia para o cuidado com acesso vascular vem num momento muito positivo, porque é um momento onde, infelizmente, a gente está enxergando a doença renal num, numa velocidade, né, um crescimento, esse crescimento muito em cima da população, a gente vê uma população mais envelhecida, então é como uma doença, né, que acomete 10% da nossa população geral. Quando a gente vem para os grupos de riscos, que são os grupos que a gente vai também sentir muita dificuldade nas nossas funções, então aqueles pacientes diabéticos, obesos, com doença arterial, então são aqueles pacientes que a gente vai sentir esse prejuízo todo dessas comorbidades no acesso vascular, e uma comorbidade, uma doença que está presente 3 vezes mais prevalente naqueles maiores de 60 anos. Então, a própria senilidade se mostrando aí já num ponto, né, mais patológico, na senescência, com esse acúmulo de comorbidades, essas multicomorbidades, esse boom que impacta, né, negativamente nessa pessoa. Então, o recurso chega num momento muito propício para nos dar mais munição. Então, é mais uma estratégia para a gente estar entregando uma assistência mais completa, mais segura, dentro desse perfil aí desse paciente, com muita inflamação, muitas comorbidades, muitas necessidades de um cuidado muito individual. Então, é para isso que o ultrassom chega. Ele chega para dar capacidade de entrega de um cuidado individualizado. E aí é quando a gente pensa, não, mas eu não tenho condições, né? O fluxo de atendimento do serviço de diálise é muito corrido, não vai dar para fazer, para a gente estar aplicando, utilizando o recurso. Então, até tenho na minha unidade, mas eu não consigo nem visualizar como é que eu posso fazer isso parte. E isso chega para a gente também em um momento onde se fala dessa carência, né? As publicações falam dessa carência na capacitação em relação ao POCUS. O POCUS é você utilizar a ultrassonografia à beira-leito. É você utilizar ali na sua prática diária, no nosso caso, no ato de funcionar, na avaliação de uma maturação. Então, é um momento que a literatura nos mostra essa carência, nessa capacitação dos profissionais como um todo, enfermeiros, médicos principalmente, né, que são os que estão mais presentes nesse cuidado. Então, ela chega muito sendo relacionada com esse focus, com essa utilização desse recurso, na melhor utilização do acesso vascular, com treinamento, né? Você precisa ter uma capacitação, e aí você se vendo numa possibilidade de entregar um tratamento mais seguro. Então, ela chega nesse momento como fazendo parte do nosso exame físico, que seria com a adição da insonação. Então, a insonação, que é a forma que a ultrassonografia se aplica, né, como ela ocorre, então a insonação chega para compor o que a gente já faz, né, na prática, como a Valquíria bem falou, do nosso exame físico. Então, ele chega com uma ferramenta de apoio, adicionalmente, para aquela gestão do acesso vascular, para aquela estratificação do acesso vascular, para a gente conseguir entregar um cuidado individualizado. Então, aí, realmente, seguramente, a gente vai poder chegar e dizer, não, meu cuidado é totalmente individualizado, porque para aquele paciente que precisa, eu tenho capacidade e eu vou aplicar o recurso. Então, é uma técnica não invasiva, 98% de precisão, essencial nessa avaliação de fístulas,
principalmente das fístulas para a gente, né? Como é que vai se dar a sua utilização? É esse monitoramento regular. Então, quando eu comecei na utilização da ultrassonografia, a inserir esse recurso na minha prática, foi um momento que eu enxerguei que eu precisava entender em que paciente eu iria estar utilizando esse recurso, para também não trazer aquela ansiedade e aquela angústia de que você está utilizando em quem não precisa e quem precisa você não usa. E esse olhar a gente consegue ter a partir de gestão do acesso, estratificação do acesso. Então, você consegue colocar em caixas qual é o acesso que você precisa, que está tendo mais intercorrências. Aquele acesso que você faz uma avaliação, onde simplesmente a palpação te deu segurança, e você está fazendo esse mapeamento das funções, é um paciente que, de repente, você não precisa estar fazendo o uso da ecografia, da ultrassonografia com mais frequência. Você pode ter essa utilização lá no mapeamento para o início da fístula e, a partir daí, observando se isso está seguindo de uma forma tranquila, né? Mas aí, a partir dessa estratificação, e aí eu deixo isso como muito foco, com muito alerta, com caixa alta, a gente precisa conhecer o nosso acesso vascular das nossas unidades, para a partir daí a gente entender, é aquela coisa, eu não vou dar uma dipirona para alguém que não tem dor de cabeça, né? Eu tenho que entender a minha dor, eu tenho que entender aonde utilizar, para daí sim tá utilizando com protocolo. Eu vou estar utilizando com realmente um direcionamento que vai trazer segurança. Então, o que é que eu preciso para isso? Eu preciso, primeiro de tudo, e foi o que principalmente me fez buscar a capacitação, foi entender lá na base como é essa aplicação, como é o princípio dessa ultrassonografia, porque esse vai ser um entendimento essencial para que a gente interprete com segurança as nossas imagens. Então, a gente vai estar entendendo aí o que é que a gente está captando ali de imagem e se aquela captura, se aquela informação de imagem se relaciona realmente com a clínica daquele paciente. Então, se eu tenho um paciente que eu vou aplicar a ultrassonografia após um evento de infiltração, onde eu tenho ali uma coleção, né, um hematoma, eu sei que a imagem que eu vou encontrar ali é uma imagem sugestiva, né, uma imagem que se relaciona com o que eu estudei lá nos princípios, na interpretação, em que ela é desse jeito. Então, para isso, eu tenho que ter esse conhecimento. E também entender que, além do modo B, que é o que vai nos dar aquela imagem na escala de cinza, né? Aquele preto, branco, cinza, nessas variações, eu posso adicionalmente utilizar, sim, o recurso do efeito Doppler, lógico que, e aqui deixo esse cuidado, né? O enfermeiro, ele tem resolução que fundamenta a utilização do recurso, mas a gente precisa entender para que a gente vai estar utilizando. Então, não cabe ao enfermeiro estar dando diagnósticos que não sejam da área da enfermagem, e o nosso papel é utilizar o recurso para o melhor cuidado. Então, eu preciso conhecer para entender que alguns achados vão precisar estar seguindo com encaminhamento médico. E isso é essencial para que a gente trabalhe realmente com prevenção, né? Então, identificando essa anatomia vascular, entendendo como é a que chega a insonação em cada parte do que a gente vai estar utilizando, eu consigo diferenciar, aqui no número 1, eu consigo diferenciar principalmente artérias de veias, a partir da forma que a gente utiliza o recurso, né? A partir da forma que a gente posiciona aquele transdutor, aquela sonda, eu consigo ter algumas dicas de como a gente vai estar podendo fazer essa diferenciação, fora a utilização do recurso Doppler, que aí já vai dar mais ênfase, né, a essa diferenciação. Então, a partir desse conhecimento prévio, como falamos, eu vou entender de morfologia, eu vou conseguir estabelecer medidas, se essas medidas são ideais para aquilo que a gente se propõe a fazer, que é o ato da punção da fístula, eu vou conseguir entender se esse meu mapeamento
ele foi da forma mais eficaz, mais segura, encontrando um trajeto o mais retilíneo possível, e daí sim conseguir os benefícios. Então, até aqui, o que a gente enxerga é que para ter sucesso com o recurso, eu preciso conhecer a base, né, da tecnologia, para daí sim entender de estrutura e conhecer como eu posso associar isso à nossa prática clínica. Como falei, a partir daqui é que a gente vai estabelecer o nosso protocolo, e isso é muito individualizado, né? Cada unidade, cada serviço tem a sua particularidade, assim como cada paciente. Então, a partir desse entendimento do que são os eixos que você precisa realmente estar se sustentando, você estabelece o seu protocolo, estabelece que parâmetros você vai buscar, você vai registrar, você vai conhecer em cada etapa, e a partir daí você começa a entender o que é de diferente. Então, a gente conhece o que é normal, o que é comum de estarmos encontrando numa fístula sadia, uma fístula que está excelente para a nossa utilização. E aí eu começo a conhecer o que não é, o que é sinal de risco. Mais uma vez, deixando claro, não vamos estar fazendo esses diagnósticos, mas a partir desse aprofundamento, né, que é o que nossa imersão se propõe, é entregar a vocês esse entendimento de qual vai ser a apresentação que a gente vai encontrar. No caso de uma suspeita de estenose, de um possível aneurisma, um pseudoaneurisma, suas diferenças, as coleções, em caso de infiltração, como eles vão estar se apresentando, para que a gente consiga se colocar e registrar que a gente encontrou aquele achado ali, um achado físico, então não é diagnóstico, e a partir daí encaminhar, se necessário for, né, para uma avaliação pelo profissional da área que vai seguir da melhor forma. Então, a partir daí, a gente entende que a gente pode utilizar o recurso para identificar se essa fístula está seguindo com a maturação ideal e, principalmente, seguir com o estabelecimento dos melhores locais de punção. Então, a gente vai estar fazendo um mapeamento seguro para, a partir daí, seguir para o ponto que, assim, é de acelerar o coração, né? Quando a gente vai com aquela guia, né, do recurso, fazer a nossa punção guiada, seja eco guiada, seja eco assistida. Então, da forma que formos construindo o nosso protocolo, mas é muito bom quando você vê encontrando com segurança, com satisfação, aquele paciente que você funcionava 5 vezes e não dava certo, com meia hora infiltrava e encerrava a diálise. E aí você consegue identificar que aquele local é o melhor e você conseguir ver, sentir essa satisfação para o paciente. Realmente é algo de você sair de casa, sabe? A gente diz, não, hoje eu saí de casa, parece que eu não fiz nada. Nesse dia você sai e diz, hoje ganhei o dia, estou de alma lavada. E é isso que o método entrega, né? Ele identifica qual é o melhor caminho, identifica qual a melhor canulação. E a partir daí a gente previne que complicações se estabeleçam e aí a gente entrega realmente para esse paciente um tratamento com segurança, com o máximo de uso dessa fístula. Então, o nosso objetivo enquanto enfermeiro é identificar um protocolo que possa ser utilizado. Não adianta a gente criar um protocolo mirabolante que envolva todos os possíveis recursos da ultrassonografia e a gente não conseguir atender. Então, é uma caminhada. A gente começa, não, no meu protocolo eu vou estar identificando os pontos de punção. Não, no meu eu já consigo fazer uma avaliação de fluxo, identificar já outros cenários. Entende? Então, a gente vai realmente construindo, porque senão a gente se atropela e quando vê, diz, não, não acontece, não dá para utilizar. Então, dá para utilizar se for feito com segurança, com capacitação e principalmente com a capacitação de uma forma que você se enxergue naquilo ali, né? E foi assim o ponto principal quando a gente elaborou ali todos aqueles pontos que já estamos trabalhando na imersão, é você
enxergar a satisfação do, da pessoa que está buscando esse conhecimento e dizer, não, isso aqui se aplica, isso aqui realmente faz sentido. E isso a gente vai buscando, construindo esse protocolo, determinando melhores frequências e principalmente nos abastecendo nos indicadores. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a utilizar, um dos pontos onde mais me requisitava a aplicação do recurso eram nas infiltrações. E isso me chamou a atenção, porque sempre esse paciente, sempre filtrando. Então, utilizando do recurso, melhorou sim, mas assim, me levou a um questionamento a desenvolver o indicador de infiltração de fístula. Então, a gente começa a ver que é uma dança, você começa a entender que essa gestão ela é muito dinâmica e você vai lhe movimentando a pensar sobre a sua prática a partir do momento que você vê que implementa algo e traz um resultado diferente. Então, é realmente essa integração, né, de todos esses fatores, trazendo para a nossa prática clínica resultados realmente com aumento de qualidade, 62% na sobrevida do acesso, é o que a literatura nos traz. Então, isso a partir, como a gente já falou, de protocolos, desenvolvimento de competências e de treinamentos, principalmente aqueles focados na nossa prática do enfermeiro. A gente tem que começar ocupando, né, esse local de fala e de autoridade, como Priscila falou, a gente precisa ser responsável, dizer o conhecimento que eu quero é esse aqui é o que eu vou buscar, se já tiver no mercado, ok, se não tiver, eu vou buscar, vou movimentar algumas pessoas, então a gente precisa realmente ter esse pensamento crítico, começar a buscar algo realmente que nos traga engrandecimento. Entendendo que sim, é mais um recurso, a gente vai estar utilizando na nossa prática e não poderia ter um dia melhor do que o de hoje, o 12 de maio. Então, com muito orgulho que eu desenvolvo a minha profissão, a minha formação, sempre buscando, né, mais conhecimento, buscando aplicar as melhores técnicas, mas o que nos faz, né, enfermeiros, técnicos, formadores aí nesse volume que vai entregar um melhor cuidado, é que a gente precisa realmente entender a dor do outro, a gente precisa tocar a alma do outro e que seja para levar algo de melhor para essa pessoa. E aí, essa eu deixo como nossa mensagem aí dessa semana, desses próximos dias, para a gente nos fortalecendo, né? Então, é isso que a Querer Bem Saúde, quando trouxe aí para o nosso grande grupo, é nesse intuito, é de fortalecer, é de trazer um ponto de melhora, e é isso que a gente aqui nesse momento quer, buscamos entregar para vocês. Espero que a gente tenha conseguido trazer uma pintadinha, né, um pouquinho de tudo que a gente está com muito orgulho, com muita responsabilidade construindo. Perfeito, perfeito, Polly. Que bacana. Como é gostoso a gente conseguir ter uma visão estruturada de como utilizar o recurso. Você falou muito bem sobre a utilização do ultrassom. Nós sabemos o quanto esse equipamento tem despertado a curiosidade da enfermagem. Muitos profissionais me abordam, te abordam perguntando, como que é o ultrassom, como que eu posso usar, como que eu faço para começar a utilizar o ultrassom na minha clínica. E você conseguiu muito sabiamente, muito didaticamente mostrar para a gente tanto os benefícios desse recurso e como estruturar esse processo de implantar, de utilizar ele com a sabedoria, para poder complementar o nosso trabalho de enfermagem. Porque hoje nós temos muitos profissionais utilizando o equipamento de ultrassom. Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, os médicos já utilizam há muitos anos. Por que a enfermagem não pode utilizar esse recurso? Hoje, legalmente, nós temos essa
liberação, vamos dizer assim. Nós podemos assumir esse papel, nós podemos utilizar essa ferramenta no nosso dia a dia, porém, usando para aquela finalidade específica. Nós não podemos, como a Polly falou muito bem, nós não podemos fazer diagnósticos. Não é essa a finalidade que nós vamos ter ultrassom no nosso dia a dia. Vai ser para complementar a nossa avaliação. Foi muito interessante que, quando eu participei do simpósio de acesso vascular em Recife, que foi organizado pela Querer Bem, pela Saúde em Movimento, a Ana Lu, que é do HC, também estava lá na organização, e nós tivemos uma mesa onde várias colegas apresentaram a experiência delas com ultrassom. E foi incrível ver como que ele pode colaborar de uma maneira prática para a nossa assistência de enfermagem. E eu lembro muito bem da palestra de uma das colegas da Regina, que ela falou sobre o mapeamento do acesso para você conseguir definir os pontos. E ela faz o desenho, gente, ela mapeia, ela faz a avaliação da fístula, do enxerto com ultrassom, e depois ela mapeia, ela marca onde são os melhores pontos para fazer a punção arterial, quais são os melhores pontos para fazer a punção venosa. Imagina o quanto isso facilita a vida do profissional que está ali, que vai estar na beira-leito, na cadeira do paciente, fazendo a punção desse acesso. Ele não tem, ele tem que fazer o trabalho dele, ele tem que pensar, mas o fato de você utilizar esse recurso tecnológico, você economiza tempo, você aumenta a qualidade, você aumenta a segurança. Então, não tenho dúvidas nenhuma que o ultrassom ele veio para colaborar. Ainda estamos no processo de aprendizado. A Poli já estuda esse tema há mais de 10 anos, né, Poli? Já estuda esse tema e hoje nós, apesar de já termos evoluído muito, ainda é um conteúdo que não está acessível para todos. Do mesmo jeito que o recurso ultrassom não está. Então, ano passado, o Instituto, ele atendeu um pedido que foi feito pelos participantes do Empower Nefro, de junho de 2024. O pessoal falou assim, Val, você precisa fazer um evento de acesso vascular. E nós fizemos a primeira imersão aqui em São Paulo. A Érica Nascimento, que está aqui com a gente hoje, maravilhosa, estava comigo nesse evento. A Érica, Cirlei Regina, enfermeiro Elias Gabriel, o Renato Bertagna, a Rosiane, que é de Pinda, toda essa equipe estava junto comigo, outros enfermeiros daqui de São Paulo. Nós tivemos a presença também do Dr. Caio Focassi, ou seja, nós reunimos um time fantástico e fizemos um evento maravilhoso, uma imersão aqui em São Paulo. Só que a gente não pode fazer só uma, né, gente? Tem que continuar, tem que continuar. E o que me deixa. E nem só em São Paulo, né? Pois é, até porque a gente sabe como é difícil hoje para a gente se locomover, para a gente poder andar. Então, nós conversamos e fizemos essa parceria incrível que eu estou muito feliz com a Poliana e a Querer Bem, com a Priscila e o Saúde em Movimento, e a Ana Lu, que também está nesse time com a gente, essas mulheres empoderadas, essas enfermeiras empoderadas de Recife. A gente se juntou e nós estamos levando a imersão para Recife. Já está confirmado, nós vamos fazer o nosso evento de imersão em Recife. Vamos fazer também aqui em São Paulo. Em São Paulo, as datas ficaram um pouco limitadas em função da minha agenda, não vou mentir para vocês, não, em função da minha agenda, porque agora em junho nós temos o EmpowerNef,
mas vai acontecer também em São Paulo e vai ser incrível. E Recife vai receber a imersão de acesso vascular. E como que vai ser esse evento? Ele vai ser incrível. Resumidamente, se eu tivesse que resumir em uma palavra, vai ser incrível. Por quê? Quando nós fizemos a imersão presencial aqui em São Paulo, uma das coisas que a gente sentiu é que nós conversamos muito, tivemos muita troca presencial, só que depois daquele momento, quando a gente quer retomar, às vezes, o assunto, a gente não tem aquilo gravado. Então, o que que nós pensamos para otimizar o nosso evento de Recife? Nós vamos fazer um conteúdo incrível para vocês, gravado, onde vocês vão ter acesso na plataforma Hotmart e vão poder assistir várias vezes. Vocês não vão assistir só uma vez, como se fosse num evento presencial. Vocês vão ter essa grande vantagem de poder assistir quantas vezes vocês quiserem, de poder voltar a vídeo, de acelerar, de diminuir, de assistir na ordem que vocês quiserem. Vocês vão ter um conteúdo fantástico preparado para vocês no online. E esse conteúdo vai ser disponibilizado antes do evento presencial. Para quê? Para preparar vocês. Para que a hora que vocês cheguem no evento presencial, vocês já estejam com toda essa bagagem, com todo esse conhecimento, para vocês poderem aproveitar ao máximo o nosso evento presencial. E o evento presencial de Recife já tem a data marcada, já está certo, já comprei minha passagem aérea para o dia 17 de agosto. Então, vai ser um final de semana, vai ser um domingo, justamente para quê? Para facilitar a participação de vocês, para que vocês possam estar com a gente. Então, vai ser dia 17 de agosto, em Recife, um dia presencial. E antes desse nosso encontro presencial, vocês vão ter todo um conteúdo online incrível. Aproveitem ao máximo. A Polly é uma mulher muito versátil. Ela tem um compromisso agora, porque ela está fazendo doutorado, gente. Olha só o poder da mulher. Ela está fazendo doutorado e eu sei que ela tem um compromisso, ela tem que sair. Polly, antes de você sair para o teu compromisso, dá uma mensagem para o pessoal e depois eu vou chamar a Priscila para entrar aqui com a gente. Então, meu recado especial é que realmente oportunidades chegam, a gente entende como é difícil a gente ter um grande evento no Nordeste e poder estar fazendo parte desse grupo, poder ser uma das pessoas que está proporcionando, né, trazer todo esse conhecimento aqui para a região, isso é muito gratificante. Assim, não percam, realmente, eu que passei já por esses anos, como Valquíria falou, buscando conhecimento, a gente vê como é difícil receber algo responsável para a nossa prática de enfermeiro. Então, não sei se quer que mostre aqui o time, quem é o time que vai estar no presencial, depois Peraí. vocês mostram. A gente já tem um time assim muito pensado, com muita responsabilidade, pessoas que se importam com acesso vascular, que sempre apoiaram a prática da enfermagem, que sempre apoiaram essa formação. Então, está aí um time realmente de pessoas que eu me orgulho muito de conhecer e de fazerem parte da minha formação. Fora, como Valquíria falou, todos os outros, que aí depois a gente vai divulgando, que vão fazer parte da nossa construção do online. Mas essas daí são pessoas já que visualmente vocês podem entender quem faz parte, para entenderem que realmente é algo muito sólido, responsável e focado na prática do enfermeiro. Então, o meu recado é não percam, porque é diferenciado e está feito de uma forma riquíssima. Então, não percam, venham com a gente, aproveitem. E fora isso, vamos ter os nossos outros encontros, né? Depois a Valquíria apresenta. Nesse período até agosto, nosso pensamento realmente é firmar o terreno para que esse conhecimento do presencial venha da forma mais enriquecida possível.
Obrigada por terem estado aqui conosco. Foi muito bom amanhecer a segunda-feira dessa forma. E uma segunda-feira especial, né, Polly? Com certeza. Vamos tirar uma foto com a Polly, gente? Quem conseguir abrir aqui a câmera, vamos tirar uma foto antes dela sair. E aí nós chamamos a Priscila. Celso, bem-vindo. A Érica, a Giose. Ah, que delícia, que gostoso ter vocês aqui. Vamos lá, uma fotinho? Um, dois, três e. Aê, Raquel chegou. Então vamos lá. Ninguém fica de fora na foto. Um, dois, três e. Agora, tchis! Muito bom, muito bom. Deixa eu só ver se a foto saiu boa, né, gente? Porque às vezes acontece. Polly, sei que você está aí no teu horário. Se você precisar, pode ficar à vontade. Eu Eu quero. vou me locomover, mas eu vou estar escutando. Então, estou por aqui. Perfeito, perfeito. Fica à vontade. Obrigada, minha amiga. Obrigada por compartilhar a tua experiência com a gente e a tua visão. Quando a gente tem clareza, né, gente, fica tudo tão mais fácil, fica tudo tão mais tranquilo para a gente caminhar. Pri, abre teu áudio e reforça aqui o nosso convite. A Nalu não pôde participar conosco, que ela está em atividade, está na assistência, cuidando dos pacientes renais. E Priscila está aqui, conseguiu se organizar para participar com a gente. Pri, dá um recadinho pro pessoal e depois eu vou mostrar uma coisa muito especial para eles. Gente, que momento incrível, né? A gente sair um pouquinho aí provocada, entender um pouquinho o horizonte, né? Que a gente vai navegar, né? Dentro da enfermagem, dentro da ultrassonografia, dentro da nefrologia. Eu fico muito feliz, Val. A gente está criando essa oportunidade através de uma necessidade que a gente sentiu na pele, né? Você esteve aqui com a gente. Então, a gente teve uma discussão riquíssima, científica, sobre acesso vascular. E eu acho que o que a gente quer proporcionar, sabe, Val, além do conhecimento, além do curso, além da forma técnica e prática, eu acho que é criar conexões. Você está aí como referência em São Paulo, referência nacional, e a gente tem essa diva da nefrologia, né, que é Poliana, que está, né, estudando muito sobre acesso. Então, acho que a intenção da gente vai ter um momento ali, mas a gente vai criar essa conexão junto às pessoas aqui do Norte e do Nordeste, onde esse é um primeiro passo. A gente depois vai continuar discussões clínicas, a gente vai criar grupos de discussões, a gente vai tentar enxergar protocolos mais na frente, como é que a gente vai atuar, quais são as sugestões, visitar os serviços, entender a necessidade dos serviços e criar esses momentos, né, junto com toda a nossa categoria profissional. Então, eu fico muito feliz. Eu peço aqui a vocês que se unam a gente, né, nesse movimento. É um movimento que a gente precisa se fortalecer, é um momento que a gente precisa que vocês venham, que vocês estejam com a gente, que a gente construa isso juntos. É um momento ainda muito, como é que eu posso dizer, embrionário da enfermagem, né? A gente dizer que a gente está ali na assistência, na hora de uma punção, na hora daquele ruge-ruge da entrada de paciente e a gente pegar uma ultrassom para funcionar, mas eu sou uma defensora do consultório de enfermagem, do consultório do enfermeiro. Então, por que não criar esses protocolos de instituir dentro da clínica de diálise um momento também da consulta de enfermagem, onde a gente para, onde a gente programe, seu Zé, Dona Maria, vai passar por mim numa avaliação, eu vou usar o ultrassom e eu vou mostrar indicadores, né, a meu gestor, a minha supervisora, que isso realmente faz uma diferença. Uma enfermagem consciente, uma enfermagem científica, uma enfermagem que saiba dar uma assistência realmente diferenciada aos nossos pacientes. Então, venham com a gente, não percam de estar junto dessas mulheres incríveis, Valquíria, Poliana e todo esse time, né, que Poli mostrou aí para vocês, né? A gente vai divulgar esse card agora pela manhã, que são essas pessoas que vão estar com a gente. E eu peço que vocês vão lá no direct, mandem para todo mundo, compartilhem. Vamos fazer essa corrente aí. É isso que eu peço a vocês, essa corrente de divulgação e essa corrente de estar junto com a gente nesse momento super importante. Um beijo, obrigada por começar aqui com vocês. Feliz dia
do enfermeiro e uma ótima semana de enfermagem para todos nós. Perfeito, Pri, perfeito. E, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês. Esse é o QR Code. Aqui, isso. Esse é o QR Code onde vocês podem fazer a inscrição para o evento. E se vocês quiserem tirar um print dessa tela para poder mandar para algum amigo que é da região Norte, Nordeste, que possa se interessar pela imersão na ultrassonografia e acesso vascular, fique à vontade, pode tirar o print, pode chamar a gente. Se vocês tiverem dúvida, a gente está aqui para vocês, para poder ajudar. Vai ser realmente um evento fantástico. Eu espero de coração que vocês tenham aproveitado esse momento que nós tivemos agora pela manhã, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Isso é só um pouquinho, é só uma pontinha. Quando nós vamos para a imersão, o nome já diz, é uma imersão. Nós conseguimos ter um conteúdo aprofundado, não só sobre o ultrassom. Nós vamos ter lá conteúdo aprofundado sobre ultrassom, nós vamos ter conteúdo sobre fístula, sobre técnicas de punção, nós vamos ter conteúdo sobre os catéteres, sobre controle de infecção zero, para que você consiga reduzir efetivamente o seu índice de infecção. Nós vamos ter muito conteúdo teórico que vai estar disponível no online para vocês visitarem, assistirem e revisitarem quantas vezes quiserem. E na imersão, tanto a imersão de Recife, que vocês viram aqui o time poderoso que vai estar, como a imersão de São Paulo, nós vamos ter profissionais diferenciados do mercado, fazendo o quê? Relacionando aquela teoria que vocês viram no online com a prática. Então, nós vamos ter vários equipamentos de ultrassom, diferentes equipamentos de ultrassom, para que vocês possam realmente fazer a prática, porque isso faz toda a diferença para nós da enfermagem. Vamos ter curativos, vamos ter catéteres, vamos ter muita coisa para que vocês realmente, ao finalizar a imersão, vocês se sintam empoderados e capacitados, habilitados para poder utilizar tudo que tem de melhor hoje na tecnologia para acesso vascular para os nossos pacientes em hemodiálise. Eu vou encerrar a nossa atividade agradecendo a participação de todos vocês. Nós já estamos com alunos da imersão de Recife, então já tem o grupo. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem conversar, conte com a gente. Comigo, Priscila, Poliana, seja no WhatsApp, seja no Instagram. Nós estamos aqui sempre trabalhando para fazer o melhor por vocês. E se Deus quiser, em breve nós também vamos divulgar a data da imersão de São Paulo. Acompanhem o nosso perfil social, Saúde e Movimento Hub, Querer Bem Saúde, Instituto Valquíria Arenas. Nós estamos num movimento muito forte de empoderamento da enfermagem nefrológica. Hoje tivemos essa aula incrível, espero que vocês tenham gostado. Amanhã nós teremos a Comunidade Nefro, que é um encontro semanal do Instituto. Eu espero vocês. E na quinta, um convite especial, gente. Eu tenho que aproveitar a oportunidade para convidar vocês e para pedir ajuda para vocês também divulgarem. Quinta-feira, o Instituto vai lançar a pós-graduação de enfermagem e nefrologia do Instituto Valquíria Arenas. Eu estou muito feliz com esse grande passo que eu estou dando e tenho certeza que estou produzindo uma pós que vai ser diferenciada para os nossos profissionais que querem se tornar especialistas de excelência na nefrologia. Conto com vocês para me ajudar também nessa divulgação. Um beijo grande, que Deus abençoe muito a jornada de cada um de vocês na enfermagem, que Ele ilumine os passos de vocês, que Ele nos dê sabedoria, força,
para que a gente possa cumprir a nossa missão com muito amor, com muita dignidade, com muita ética e sendo reconhecidos da maneira que nós merecemos ser, não só durante uma semana de enfermagem, mas todos os dias. Que esse reconhecimento chegue num ponto que ele seja contínuo, que ele seja permanente. A gente tem o reconhecimento verbal, financeiro e que realmente a enfermagem seja valorizada por tudo que ela é e por tudo que ela representa hoje nos nossos serviços de saúde. Um beijo no coração de vocês. Fiquei muito feliz com o nosso dia e espero vocês no nosso próximo evento na nossa comunidade. Até mais, gente. Tchau, tchau.